Olá, o TV Escola de hoje vai levar o Emanuel e você para conhecer as formas como o cidadão comum e as entidades podem participar do processo legislativo, ou seja, da elaboração das leis que regem a sua vida. Emanuel, você imagina que pode participar desse processo? Não, eu não tinha ideia que eu podia participar. Pode sim. E você sabe de que forma você pode participar? Acho que com algum deputado mesmo, contato direto com o deputado. Então vamos lá verificar. Está no ar a 7ª teleaula do TV Escola. Olá, nós já vimos nos nossos encontros anteriores que a representação política é uma forma do povo exercer o poder. E dependendo da maneira como é exercida essa representação política, o governo pode fazer valer a soberania popular ou distanciar o povo do poder. No entanto, potencializar a soberania popular, ou seja, o exercício do poder pelo povo, não depende apenas dos representantes eleitos, mas também dos cidadãos e da sociedade civil organizada. As casas legislativas adotam vários mecanismos para implementar a participação dos cidadãos no processo decisório. Mas muitos municípios ainda têm que implementar e muito estes mecanismos. Aqui em Paracatu, região noroeste do estado, não é diferente. Eu quase não vou, não. Nunca participei de reunião. Eu mesmo ia demais, mas eu ia lá, não via nada resolvido, eu parei de ir. Eu não sei, eu não tô sabendo nada que tá acontecendo na Câmara. Tô fora desses assuntos. Moço, eu não sei responder nada sobre isso, você acredita? Muita falta de interesse da minha parte, mas eu sou sincera, não sei responder. Olha, que a pessoa é bem leiga aí, sabe? Ninguém se importa, sabe participar, se informar também, eles não divulga muito quando tem reuniões. O que mais pode chamar pessoal para lá é quando se trata do povo mesmo, é da saúde do povo, é do desemprego, né? É do progresso da cidade. Se é algo interessante, motiva as pessoas a participarem, terem mais conhecimento, se for mais divulgado também. Eu achava que deveria ter mais incentivações dos vereadores, dos governantes das cidades para ter incentivo para a população que está procurando a Casa Legislativa. É para isso que nós viemos dizer para você que são muitas as formas pelas quais o povo pode participar, como a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular, o acompanhamento das reuniões das comissões, na solicitação de audiências públicas para discutir temas importantes para a comunidade, enviando petições e requerimentos aos parlamentares e às comissões e acompanhando a tramitação dos projetos de lei nas comissões no plenário. Nós vamos falar sobre a iniciativa popular, um instrumento que merece destaque e sobre o qual já falamos algo anteriormente. Projetos de iniciativa popular, como já vimos em outro encontro, são projetos que precisam de mobilização para recolher muitas assinaturas. A internet e as redes sociais ajudam na divulgação, mas ainda não servem para coletar as assinaturas que têm de ser presenciais. A Comissão de Participação Popular aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, criada em 2003, tem facilitado a apresentação deste tipo de projeto por entidades da sociedade civil. Olha, a Comissão de Participação Popular é uma invenção interessante, porque ela também vai ser provocada por iniciativa popular, ou seja, por participação da população, mas não demanda aquela quantidade de assinatura que o projeto de lei de iniciativa popular demanda. Em algumas casas legislativas, como a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é por meio da Comissão de Participação Popular que as entidades da sociedade civil podem encaminhar sugestões de projetos de lei, cuja autoria será assumida pela comissão, para atender exigências da Constituição da República. Se a Comissão de Participação Popular aprova uma solicitação popular
com a apresentação de um projeto de lei. Este projeto de lei vai ter autoria da Comissão de Participação Popular. É lógico que fazendo uma referência à entidade que solicitou isso. É a diferença em relação ao projeto de iniciativa popular. Agora, é mais ágil, tá? E demanda menos mobilização tão intensa quanto o projeto de iniciativa popular. Mas você, assim como o Emanuel, deve estar querendo saber como se faz para enviar um projeto aqui para a Comissão de Participação Popular da Assembleia, não é? Vamos saber mais? Como é que a Comissão de Participação Popular processa isso? Ela recebe uma proposta de ação legislativa, que é uma proposição igual a um projeto de lei, analisa essa proposta de ação legislativa e elabora um parecer. E a conclusão desse parecer vai ser ou pela rejeição dessa proposta que a população fez, ou pela aprovação dessa proposta, com a apresentação de uma proposição ao processo legislativo. Então, a Comissão de Participação Popular pode dizer o seguinte: sim, aprovo isso que a população está solicitando com a apresentação de um projeto de lei. Aprovo isso que a população está solicitando com a apresentação de uma emenda a um projeto de lei que está tramitando já. Ou aprovo isso que a população está solicitando com a apresentação de um requerimento solicitando informação do Poder Executivo. A atuação da Comissão de Participação Popular na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pode ser verificada nas audiências públicas de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG. Realizadas a partir de 2003, a pedido da comissão, as audiências reúnem centenas de propostas populares. Muitas foram apresentadas e incorporadas como emendas ao PPAG. A Comissão de Participação Popular ela inova nisso, porque você consegue incorporar a intervenção da população no Poder Legislativo, não exclusivamente como elaboração de uma lei, mas como intervenção em projetos de lei que já estão em tramitação, que podem ser inclusive de autoria do governador, ou no processo de acompanhamento da execução das políticas públicas. A Casa está fazendo ultimamente uma parceria interessante entre esses eventos participativos e a Comissão de Participação Popular, para poder trazer para a Comissão de Participação Popular apreciar estas propostas que vieram dos eventos participativos. Mas nem todas as casas legislativas têm tais comissões, principalmente nos municípios. Nesse caso, as sugestões podem ser encaminhadas para qualquer comissão, pois todo cidadão tem direito à petição, ou seja, de solicitar algo junto aos órgãos da administração pública. Na Assembleia existe um local onde qualquer cidadão, como o Emanuel, pode enviar um ofício às autoridades públicas com solicitações ou queixas. Independente de serem ou não atendidos, os ofícios devem ser apreciados. Estas solicitações podem ser entregues pessoalmente ou enviadas por e-mail para a ouvidoria, que responde às solicitações e as encaminha para outros setores quando necessário. Muito bacana, né? Muito legal da gente poder participar, sugerir, enfim. Eu tenho umas sugestões quanto a relacionadas ao trânsito, que eu acho que se incentivassem mais as pessoas a usar o transporte público, o transporte coletivo, iria desafogar um pouco mais o trânsito. Como é que você faria para fazer isso chegar nas instituições? Eu acho que eu usaria a ferramenta do site, que é mais de casa mesmo, eu faço, né? Bem acessível. Dependendo do assunto, uma boa opção é encaminhar a petição à comissão parlamentar correspondente, a quem compete receber este documento. Os interessados podem optar ainda por encaminhar a petição a um determinado deputado ou ao presidente da Casa Legislativa. E com a nova Lei de Acesso à Informação, sempre que você identificar uma irregularidade no recebimento ou no atendimento à sua solicitação junto ao serviço público, poderá denunciá-la para a Casa Legislativa de seu município ou estado, que tem o dever de apurar o fato. Agora, vamos falar de um outro instrumento que tem ampliado a possibilidade de participação da sociedade nas decisões, a consulta pública. Através da consulta pública, uma determinada questão é submetida à população por meio da internet, para apreciação, encaminhamento de sugestões e críticas.
As casas legislativas, em especial a Câmara dos Deputados e as agências reguladoras, têm adotado com frequência esse instrumento. Há 4 registros de consultas públicas realizadas pela Assembleia de Minas. A primeira consulta pública pela internet foi em 2009. Ela foi uma ação do Fórum Técnico do Plano Decenal de Educação para democratizar a elaboração do Plano Decenal. Outro instrumento riquíssimo de participação popular é a audiência pública. Nesse tipo de reunião, é assegurado aos presentes o direito de se expressar, manifestando suas críticas, indignações e dúvidas perante as autoridades. As audiências públicas são previstas nos regimentos internos. Vamos saber mais? As audiências públicas são utilizadas tanto para a discussão de um projeto de lei quanto para a crítica de determinado serviço público. Delas podem participar líderes comunitários, técnicos da administração pública, agentes políticos e qualquer outro interessado. Assim, diferentes pontos de vista são confrontados, argumentos são aperfeiçoados e o poder público pode tomar a decisão melhor informado e com mais legitimidade. Para ver como isso acontece na prática, eu e o Emanuel viemos a uma audiência pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos. Aqui, os convidados debatem o assunto com os parlamentares e todos podem usar o microfone. Qualquer um pode participar da reunião. Emanuel, o que mais te surpreendeu nessa participação do cidadão aqui na Assembleia? O que surpreendeu mesmo foi o fato de ser algo realmente aberto ao público. Qualquer um pode vir, pode debater, pode falar, sugerir, criticar. E, enfim, esse fato de ser realmente público me surpreendeu bastante. E você acha que a população deveria participar mais? Com certeza, com certeza. Elas, em vez de ficarem só comentando umas com as outras, deveriam vir e falar quem realmente precisa ouvir. E elas acabam não sabendo que existe essa audiência pública, né? Então, acho que elas deveriam se informar mais e vir, sim. As audiências públicas nas casas legislativas são realizadas a pedido das comissões. Mas nas câmaras municipais, estas audiências podem ser solicitadas pelo plenário. Mas como as pessoas ficam sabendo onde e quando elas acontecem? A audiência pública pode acontecer na sede da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional, mas também em outro local definido pelo órgão que a convocou, para facilitar o acesso dos interessados. A audiência pública deve ser divulgada com antecedência, por meio de jornais, e-mails e no site do Legislativo. Isso permitirá que os interessados se organizem para comparecer ao evento. Viu quantas formas de participar do processo legislativo? Mas, para isso, é preciso conhecer como são feitas as leis, visitar o site da Câmara na sua cidade e se informar sobre os assuntos do seu interesse. Aliás, esta é a razão deste curso. O Legislativo deve facilitar o acesso de qualquer cidadão aos projetos de lei, aos pareceres, às notas taquigráficas e à gravação das reuniões públicas. Mesmo se você não tem muito tempo para assistir aqui de perto às reuniões, como o Emanuel, por exemplo, você pode usar a internet para acompanhar a atividade dos parlamentares, a tramitação dos projetos e acessar todos os documentos da Assembleia de Minas. Para isso, basta entrar no portal e explorar o menu de atividades. Emanuel, você acha que a população conhece esses recursos e usa como deveria ou como poderia usar os recursos do portal? Não, muita gente nem sabe, né? Eu, por exemplo, não sabia, então pela falta de informação, a pessoa não exerce esse direito, esse poder. Você acha que esse instrumento poderia ampliar a participação das pessoas? Sim, pelo fato delas terem acesso à agenda, poderem saber o que vai acontecer, qual dia, e eles podem estar se programando para vir e participar. O que vai mudar para você? Você acha que você vai poder exercer o seu poder de povo soberano com mais amplitude? Com certeza, eu acho que eu pretendo passar a acompanhar mais, principalmente as minhas sugestões que eu tenho, mas ver quais são as comissões relativas a ela e vir. É isso mesmo, Emanuel. E olha que até aqui, nossa série sobre o processo legislativo mostrou instrumentos para participar das etapas de discussão. E vocês descobriram como influir no processo decisório dos deputados e vereadores das casas legislativas.
Mas na próxima teleaula nós ainda vamos ao plenário ver como os parlamentares deliberam e entender por que esse é o órgão mais importante das casas legislativas. Não perca, eu espero você. Até lá! Nessa 7ª teleaula, você viu que pode e deve ajudar na elaboração das leis do país, dos estados e dos municípios, para fazer valer o poder soberano do povo. Descobriu que você tem o direito de pedir, reclamar ou sugerir projetos de leis aos parlamentares ou direto nas comissões. Também percebeu a importância da Comissão de Participação Popular, das audiências públicas e das consultas públicas, onde você tem o direito de se expressar e fazer-se ouvir. Gostou? Então aprofunde os estudos sobre o assunto assistindo todas as teleaulas e respondendo às questões do curso de Processo Legislativo, como as leis são feitas, para obter sua certificação. Consulte também outros programas produzidos pela TV Assembleia e faça contato pelo e-mail tvescola@almg.gov.br.